Hoje é sexta-feira e às sextas vestimos rosa. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Edith Cardoso, eu sou especialista em liderança e gestão estratégica de pessoas. E ao meu lado aqui eu tenho duas maravilhosas, Patrícia Coutinho e Janaína Miranda. Eu sou Patrícia Coutinho, life coach, mentora de mulheres. Eu ajudo mulheres empresárias, empreendedoras que querem viver seus sonhos sem abrir mão do que mais importa, que é a família. Eu sou a Jana Miranda, sou consultora de imagem e trabalho com a consultoria de imagem holística, que é uma consultoria que vai trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro, trazendo o seu potencial de beleza para você poder usufruir da sua imagem pessoal no melhor aspecto que você pode ter. Nosso podcast está nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Nos siga nas nossas redes sociais que estão descritas aqui embaixo. Então, passa o seu batom, pega o seu café e vem com a gente. Meninas, o assunto hoje é sério. Nós vamos falar sobre dinheiro. Opa! Dinheiro, coisa séria, né? Maravilha! Como alcançar... A gente sabe que alcançar... Sério, coisa boa. Exatamente. A gente sabe que alcançar o próximo nível, ele é muito complexo para a vida de empresário. Principalmente para as mulheres. Beleza? Ok, considerando isso... Vamos entender, já começar a pensar nas crenças limitantes? Por que uma pessoa não consegue, na perspectiva de vocês, alcançar o próximo nível? Eles chamam hoje muito de estourar a bolha. Bom, para começar essa história, com certeza vem aí a famosa crença. E antes de falar sobre essa questão de crenças financeiras, né, para deixar todo mundo ali na mesma página, o que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito como sendo uma verdade absoluta e que nem sempre é. Como seria isso? Basta a gente... Eu vou falar algumas frases aqui que eu tenho certeza que vocês já ouviram e quem está nos assistindo agora com certeza já ouviu também. Em se tratando de dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu isso? Dinheiro não traz felicidade. Rico é avarento. Dinheiro é sujo. Então, isso é uma crença que não necessariamente é uma verdade, mas é algo que está enraizado nas pessoas, na gente, e que muitas vezes a gente nem percebe. E isso muda completamente a forma como que a gente atinge a prosperidade ou que ganha mais dinheiro. Porque se eu acredito que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, automaticamente eu vou me auto-sabotar para que eu não consiga atingir um patamar, né, mais elevado. Talvez também vem muito da questão de estar se sentindo pertencente, né? A minha família não atingiu certo nível de prosperidade, de dinheiro. Meu pai chegou a um ponto X aqui. Então, toda vez que eu vou ultrapassar isso, é como se eu estivesse deixando de pertencer, que eu estou fugindo ali da minha essência, de quem eu sou, do que a minha família me ensinou, algo assim. Sim, exatamente. E aí eu queria saber da Jana, você, na sua área, porque você lida muito com pessoas que querem ir para o próximo nível. Sim. Certo? Na maioria das vezes, pelo menos, eu procurei uma pessoa, eu procurei uma consultora, quando eu queria passar uma imagem diferente da que eu estava passando. Você lida com muita crença? Demais. O tempo todo. E como que todo dia. Como que você trabalha isso? Principalmente a mulher, né? Nós mulheres, nós temos muitas coisas que nos são agregadas desde a infância. Uhum. E nós trazemos um caminho de até mesmo autopunição. Sim. Com relação à nossa própria imagem pessoal. Com relação àquilo que a gente vê no espelho. Muitas das vezes nós não conseguimos perceber no espelho onde temos beleza. Sim. Quando eu fui para a consultoria de imagem, eu descobri que além do que vemos, e eu estou falando de estética mesmo, existe uma estética que não vemos. Essa estética que não vemos, muitas vezes está escondida porque a gente não tem conhecimento dela. E aí o trabalho da consultoria, ele vai ajudando a gente perceber que
eu tenho beleza mesmo não sendo daquele jeito que eu gostaria de ser ou que eu acho que é interessante porque aquela outra pessoa é assim e assado. Então, a gente consegue entender a beleza de uma forma até mesmo matemática. E daí eu vou mostrando muito para essas pessoas que chegam assim, que não, olha para você ver, o seu nariz, sabe? Não é isso que você pensa. Aham. Ai, porque o meu nariz é grande, ele tem a forma assim, eu vou fazer uma plástica. E eu olho e eu acho bonito. Eu hoje acho tudo bonito. Eu não consigo ver a feiura, né? A beleza é uma virtude, a feiura é o oposto dela. Aí existem coisas que um nariz grande, por exemplo, manifesta muito. Uhum. O nariz é a parte do rosto que aponta. Ele que vai mostrar, é uma seta, aonde você vai. Muitas pessoas, quando fazem cirurgia, diminuem demais ou mexe demais na aparência, o que acontece? Às vezes ela perde a força. Você já viu o nariz de italiano? Da máfia? Nariz de italiano da máfia. É um pessoal poderoso. Sim. Eles têm aquela expressão ali, é tudo... são traços interessantes. E aí é isso, a crença ela vem de uma coisa estabelecida que eu percebi que eu acho, não, aquilo é bonito, eu não. Quando a gente fala de crença, né, é uma forma da gente enxergar, porque muita gente fala assim, mas isso ficou meio clichê. Tem muita gente falando sobre crença, e aí as pessoas começam a fazer chacota desse assunto. Essa é coisa de coach. Exatamente. Essa é coisa de coach. Mas é importante a gente entender que a crença, ela está enraizada lá nas nossas experiências passadas, nos nossos valores, na nossa infância. E quando a gente quebra uma crença, a gente está se libertando para o próximo passo, para a próxima etapa da nossa vida, inclusive financeiramente. A Patrícia falou sobre essa questão da autossabotagem, quando uma pessoa, quando eu ganho dinheiro, mas eu acredito que eu não mereço aquilo, o dinheiro escorre. Como assim? O carro bate, surge uma conta que eu não esperava, diversas coisas acontecem e esse dinheiro ele vai embora, ele não fica. Mas tudo está enraizado em crenças. E quando a gente fala de autoimagem, de dinheiro, de próximo nível, para ganhar dinheiro, eu queria entender uma coisa, eu queria perguntar para você. Eu já me deparei com isso, tá? Mulheres que eu compro uma roupa ótima pro meu filho, mas para mim eu não compro. Pra você é caro. Pra mim é caro. Mas pro meu filho, não. Não, pro meu marido, não. Exatamente, pro meu marido, não. Jana, você já teve que trabalhar isso? Por exemplo, porque você faz a consultoria pra renovar o armário, não é isso? Sim. Quando você chega lá e a pessoa fala que ela não... Não, aquilo ali é caro. Mas você sabe que ela tem um hábito de consumo diferente. Você consegue trabalhar isso ou não? Você nunca parou para pensar? Como que funciona? Consigo porque são valores. A pessoa ela tem que aprender que ela comprar 5 blusinhas numa loja popular, não estou falando mal. Existem muitas roupas interessantíssimas no centro da cidade. Sim. Em vários lugares, assim, com valor acessível menor. Mas, um exemplo, para te dar um exemplo sobre isso. Eu preciso de um vestido. Aí eu vou lá, eu quero um vestido vinho e que tenha um decote, para eu usar numa ocasião. Aí eu vou numa loja. Chego numa loja, não achei o vestido, mas eu achei uma blusinha, outra blusinha. Eu vou comprar essa porque senão eu vou voltar frustrado porque eu não achei o meu vestido. Quanto eu gastei nessa compra? Sim. Então, valores são muito diferentes, né? Porque uma peça, ela pode ser cara e te dar um retorno. Sim. Gigantesco. Está relacionada à durabilidade também, durabilidade, né? Quantas vezes você vai usar essa peça, se ela vai dar para usar com várias coisas que você já tem. Fazer manobras no guarda-roupa com ela, usar ela de vários jeitos. Né? Às vezes uma peça, ela tem uma função. Então, eu tenho uma saia. Mas por que não usar essa saia como uma blusa?
Sim. Se a gente conseguir manobrar ela no corpo. Então, o valor, ele está muito agregado à peça. Não é o quanto ela custa. Porque é isso. E aí, por exemplo, o PU. Vocês já tiveram roupa de PU? Horrível. PU é uma porcaria. Porque o PU você compra, a roupa é linda, o desenho é ótimo, a modelagem geralmente é legal. Você sabe que daqui a pelo menos, no máximo 3 anos, você vai perder aquela peça. Eu tô com 2 peças de PU que eu quero fazer de couro. Aí fica muito mais caro. Mas vai ser uma peça que eu vou refazer de couro e eu vou usar ela para sempre. Sim. Mas para chegar nesse nível, você precisa de uma mudança de mentalidade. Exatamente isso. Eu falo que, e isso, quanto mais você dá um próximo passo, quanto mais você avança e que você acha que você já chegou num nível que você não tem crença financeira, vem algo que te mostra, você tem um comportamento, um sentimento em relação a algo que te mostra que você ainda tem que trabalhar isso. Isso acontece comigo constantemente. Eu sou uma pessoa que eu vim de uma família simples, meus pais são professores, batalharam muito na vida, nunca passei fome, necessidade, nada, graças a Deus em relação a isso não, mas a gente viveu com pouco. E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim com aquele clima, né, de menina interiorana, interior, né, e ainda quando na infância, eu sempre fui muito falante, muito comunicativa. E aí, na minha cidade, que era uma cidade do interior, muito pequena mesmo, eles falavam que assim, nossa, essa menina é metida demais, ela se acha. Ai, que a Patrícia é rica. Rica porque meu pai era diretor de escola. Acho que era o cargo máximo que eles achavam que existia ali, né? Fora isso, quem era comerciante, né? Dono de estabelecimentos lá. Então, essa menina é metida, essa menina se acha. Então, como que é? Eu cresci achando que isso era errado, que isso era feio. Que eu não poderia aparecer de forma alguma. Sim. Que eu tinha que me encaixar no mundo das pessoas, porque senão eu era mal vista, senão eu não era querida, não era amada. Então, assim, a crença ela é algo muito mais enraizado. E quando eu cheguei em BH, eu cheguei aquela menina encolhida, aquela menina que não podia aparecer, que ela não podia se destacar. Então, eu entrava em determinados lugares e eu fui essa pessoa que fui criada com essa crença que eu falo que meus pais provavelmente herdaram dos pais deles, né? De uma geração. Sim. Mas no sentido de nos proteger. Tipo assim, olha, isso é demais pra você. Isso não é seu lugar. Isso não te pertence. Desce daí, menina. Quem é você para querer fazer medicina? Quem é você para estar em tal lugar, em tais lugares, em frequentar certos ambientes? Então, eu cresci com esse pensamento que a riqueza era algo ruim. Então, quando eu acessava lugares que pareciam distantes da minha realidade, vou te dar um exemplo simples. Eu tinha pavor de ir em 2 shoppings aqui de Belo Horizonte, que era o Diamond Mall e o Pátio Savassi. O BH também, mas o BH, acho que por ele ser grande, eu não sentia tanto. Mas eu evitava a qualquer custo entrar lá, porque eu sentia que aquele ambiente não era para mim. Eu me sentia muito menor do que aquelas pessoas que frequentavam aquele ambiente. Então, eu sentia, a palavra era desconforto mesmo. A pessoa, ela sente, quando ela tá em algo, que ela se vê pequena para aquilo, e está muito ligada à crença financeira, você se vê muito menor e fala, nossa, isso não me pertence. Eu não tenho direito. É como se você não tivesse o direito de estar ali. Como se você não tivesse o direito de acessar certas coisas, né? E isso foi um longo caminho, assim, que cabe um podcast inteiro pra gente contar. Eu tenho certeza que vocês têm histórias parecidas também. Não sei se especificamente ligadas a dinheiro, a prosperidade, mas alguma de vocês já sentiu isso, por exemplo? Às vezes também de frequentar, por exemplo, grupos de pessoas em que você acha que elas têm um poder aquisitivo maior do que você. Nossa, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Será que a minha roupa tá adequada? Sim. Será que eu tô fora da paleta, né? Hoje em dia, você tá fora da paleta. Então, assim,
Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso muitas vezes. E, assim, até pouco tempo, isso ainda... Porque não tem como você sair totalmente disso. Sim. Por mais que eu tenha crenças e eu vá quebrando elas ainda me assombram de vez em quando. Gente, eu não passei por isso, não. Eu vou contar pra vocês. Eu nunca senti isso. Sério? Porque... Vocês já assistiram um filme que chama Miss Sunshine? Não, eu não. Não, acho que não. Miss Sunshine é tipo eu. Eu era uma pessoa que eu não entendia que eu estava mal vestida. Então, pra mim, não fazia Essa diferença. Sou eu e pronto. Eu fui madrinha de um casamento e comprei um vestido de curto. Uhum. Eu não sabia. Quando você não sabe, eu não me importava também, porque eu tenho... quando eu comecei a trabalhar, a minha vida, assim, eu sempre tive um propósito de que era a questão do ganhar dinheiro, isso ia vir como um retorno porque eu precisava. Sim. E aí o meu trabalho, ele nunca foi, na época da terapia, nunca foi algo que eu ficava focando em dinheiro. Uhum. Eu foquei no serviço. E aí eu tinha uma crença que era muito assim, de simplicidade. Então, pra mim, de verdade, eu não me importava. Não. Passava em branco, sabe? Eu só fui perceber isso quando eu fui fazer o curso da consultoria. Que a professora chegou pra mim um dia e falou assim, hoje você está com uma leitura de imagem. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, é porque eu estava super simples. Eu estava uma camiseta de malha, tinha um desenho de um lótus vermelho, calça branca, era branca, um desenho, calça branca. E lá embaixo do meu pé, uma sapatilha de listrinha vermelha e branca, e eu dobrei a calça. Eu nunca tinha feito isso. Gente, olha isso. Tinha harmonia já, né? Tinha uma leitura de imagem, que é você ver a pessoa de cima e embaixo. Quando falou isso, minha ficha caiu. E aí, neste momento, veio toda essa história. Eu falei, cheguei em casa nesse dia, nessa semana do curso, porque o curso que eu fiz foram 2 meses, todo dia, era uma imersão. Eu olhava para o meu armário olhava para mim, e eu assim, meu Deus. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam, eu abri o armário, agora eu não me vejo mais, aí eu sei exatamente o que é. Porque eu não sentia isso. De repente, a ficha caiu. Eu levei um susto. Agora, vamos lá. Olha só, eu já passei por isso. Já passei por isso e não foram poucas vezes, não. De ter vergonha de entrar em loja, de me sentir desconfortável. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que eu sentia muito o ambiente, os olhares. Então, por mais que eu não soubesse, eu analisava como as pessoas estavam vestidas, como elas estavam me olhando. E aí, então, eu mesma me criticava. Eu pensava, opa, tem alguma coisa errada comigo. Sabe aquela coisa que a pessoa te olha de cima e embaixo? Exatamente. Eu fugia disso. Exatamente. E isso causava mais desconforto ainda. Gente, eu falei, meio poxa, hippie, eu tô fora do lugar, né? Quando você fora é meio hippie, você não tem isso não. Você é meio hippie. Você tá com aquela saia longa, com uma blusa, seu cabelo é grande, você usa quase nada de maquiagem, tá tudo bem. Tá tudo bem. A ignorância é uma bênção. Tem gente que Às fala, vezes, né? Era uma ignorância que chegava a uma inocência, sabe? Sim, não, sim. Na inocência, sentido. de não ter conhecimento, né? Sim. Então, assim, eu tinha muito isso. E quando eu comecei a entender sobre imagens, quando eu comecei a perceber que eu queria estar naqueles ambientes e que eu queria ser uma pessoa bem recebida ou bem vista, eu comecei a mudar a forma como eu me vestia, né? Mas só que isso demorou um tempo. Isso demorou um tempo por quê? Por causa da crença. Qual que era a crença? Gente, a gente pega crença sobre dinheiro numa facilidade. Presta atenção numa crença sobre o dinheiro que a maioria das pessoas não percebe. Eu tenho um carro. Eu não vou gastar dinheiro com estacionamento, não. Eu vou colocar ele na rua mesmo. Quanto que custa o seu carro? Se o para-brisa dele for trincado, se alguém bater na traseira, se alguém estragar o seu retrovisor, quanto que você vai pagar? Qual que vale mais? Isso é crença. Você já logo percebe que a pessoa tem uma crença sobre dinheiro. Porque ela não consegue analisar
que o carro que ela tem, gente, isso eu tô falando. Investimento, né? E olha só que Isso a gente... é na sutileza Exatamente. que você percebe que ainda tem muita coisa ali. E tem gente que tem um carro de 100 mil, de 150 mil, mas ele tem dó de colocar no estacionamento e pagar 30, 40 reais. Então, quer dizer, o próximo nível financeiro, ele só vai vir quando eu começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Porque a pergunta a crença é uma coisa que eu acredito como verdade absoluta, como a Paty trouxe. Mas isso aqui já aconteceu, já foi desmentido ou aconteceu algo diferente disso com outra pessoa? Sim, aconteceu. Então, isso é uma crença. E eu preciso começar a olhar para isso. E aí tem um ponto importante. Quando a gente fala de crença, mas a gente fala também de medo do sucesso, né? E muitas pessoas, elas não vão para o próximo nível justamente por medo do sucesso. Eu já tive experiência do seguinte, eu compro uma roupa, ela ficou ótima, mas ela fica no guarda-roupa. Eu não uso. Eu não uso. Nesse caso, eu não fiz isso, mas tem gente que faz. Eu vou lá, contrato a Janaína para ser minha consultora e eu não aplico o que ela me ensinou na consultoria. Eu contrato Patrícia para me ajudar a vencer todas essas barreiras, mas eu não coloco em prática nada que a Patrícia me ensinou. São questões que são autossabotagem e que estão relacionadas muito a essa questão do medo do sucesso. Paty, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão do medo. Você já se deparou com algum cliente que tem essa questão forte do medo do sucesso? A grande maioria das mulheres, principalmente, tem um medo absurdo do sucesso. Porque é como se colocassem a mulher numa caixinha. Ou eu tenho sucesso, ou eu tenho aqui a minha família. Sim. Então, hoje, inclusive, quando você leva isso para o relacionamento, tem mulheres que não podem, não têm permissão, Sim. tá? E essa permissão interna, ela vem dela, porque se eu ganhar dinheiro, eu vou perder o meu casamento. Meu marido não vai conseguir se ver, talvez, recebendo igual a mim ou menos do que eu. Isso tem que estar muito bem alinhado. E muitas vezes falta, num processo, dela questionar esse medo. Por que eu tenho medo de crescer? Né? O que vai me acontecer? O que eu vou perder se eu ganhar mais dinheiro? Então, isso, às vezes, está muito relacionado ao que ela acha, ou nem acha, tá no subconsciente dela ali. Que se eu fizer muito dinheiro, se eu ganhar muito dinheiro, talvez... Será que eu termino esse relacionamento? Será que eu continuo com essa pessoa? Ou será que eu vou ter tempo para minha família da forma que eu tenho hoje? Será que eu vou conseguir estar com meu filho como eu estou hoje, ganhando o que eu ganho? Porque muitas vezes é uma escolha. Mas é algo assim bem mais profundo. E realmente, o que leva isso, esse medo do sucesso? Leva à procrastinação. Então, a maioria das mulheres, principalmente empreendedoras, né, que estão ali em casa, que estão buscando uma nova carreira, que estão buscando pessoas para ajudar ela nessa transição e ela acaba não aplicando, vem muito disso, essa procrastinação, esse medo de crescer. Então, se eu fizer isso aqui e aplicar o que essa mentora está falando, isso vai dar certo. Isso tem a tendência que isso dê certo. E se der certo, eu vou fazer dinheiro. E se eu fizer dinheiro, será que eu vou ser a mesma pessoa? Será que eu vou conviver com aquelas pessoas lá do Diamond, aquelas pessoas lá que frequentam certos ambientes e que eu acho um pouco antipáticas, talvez, que possam parecer que fogem da minha essência, Sim. que fogem do meu grupo de pessoas que eu gosto? Será que algumas pessoas vão ficar pelo caminho? Será que aquela amiga que eu gosto, aquela amiga que gosta de me ver onde eu tô, simples como eu sou, será que ela vai continuar comigo se eu crescer? Será que meu marido vai continuar comigo se eu crescer? Será que... Como que a minha mãe vai me enxergar? Como que os meus pais vão me ver tão grandes assim? Será que... Não sei. Então, por conta disso, ela vai procrastinando.
Cada vez mais. Ela vai deixando para depois. Ela contrata uma mentora que fala exatamente o que ela tem que fazer, que ela já sabia, mas que ela precisa de um terceiro para reforçar para ela, para validar. Ela não faz, ela contrata uma consultoria de imagem e estilo, trabalha várias coisas, se veste, mesmo a consultora a consultora mostrando para ela, trabalhando também autoconhecimento, aceitação, respeitando aquilo que ela quer. Ela ainda, se for aquela crença que geralmente acontece com a maioria, tão ali na raiz, que você acha que já resolveu e não resolveu, a pessoa tende sempre a voltar para o mesmo lugar. É como se, assim, eu não posso dar esse passo. Porque se eu der esse passo, vai acontecer coisas que talvez eu não vou gostar tanto. Talvez é melhor ficar aqui onde eu estou. Sim. Agora, sintetizando isso, tem uma coisa. Desejo é muito diferente de vontade. Desejo, eu quero, vou lá, faço um pouquinho ali, busco isso que você falou. Vontade é o que vai me fazer movimentar. Se eu tenho só o desejo, eu vou ficar lá, procrastinando. Agora, se eu coloco uma energia de vontade dentro do que eu vou me propor, aí eu vou colocar a ação. Isso é uma energia. A energia da ação, da atividade, de ir fazer. Tem pessoas que ficam na inércia do desejo. Eu vou, mas a roupa fica lá, no guarda-roupa guardada. Sim. Eu vou, mas eu não aplico. Eu já trabalhei num projeto de atendimento gratuito para atendimento para pessoas de floral de bar e outras terapias. E eu conheço pessoas que iam, fazia toda a terapia e não tomavam floral. É simples, é tomar o floral. Mas a pessoa não tomava. O que é isso? Não tenho vontade realmente de colocar aquilo ali. Né? Colocando na real, assim, na prática da vida. Eu tenho desejo ou eu tenho vontade? Exatamente. Eu acho que está muito ligado isso aí, na verdade, o lugar que eu estou não é tão bom, mas é mais confortável ficar aqui. Sim. Então, por conta disso, eu não vou mudar. Eu vou lá, vou fazer, eu tenho vontade, eu tenho uma vontade, um desejo, mas isso pode me trazer algumas coisas e aqui tá melhor. Eu tenho um ganho quando eu tô parada aqui nesse lugar. É confortável. A dor de permanecer, você só vai mudar quando a dor de permanecer for maior do que a dor da mudança. Exatamente. Porque o tempo inteiro o nosso cérebro está fugindo da dor e indo para o prazer. O tempo inteiro. E ele sempre vai gastar mais energia fugindo da dor. Então, o que te traz mais dor é o que você vai gastar mais energia fugindo daquilo. Né? Exatamente. Então, a gente precisa muito olhar para isso. Porque quando a gente fala de crescimento profissional, a gente vai ter que abrir mão, que foi o que a Jana trouxe, abrir mão de algumas coisas. Então, em alguns momentos vai doer. Em alguns momentos eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que definir metas, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu quero no meio do caminho para eu conseguir dar o próximo passo e ir para o próximo nível, né? Então, esse ponto de ganhar dinheiro, primeiro, ele está relacionado, sim, a crenças. Ele está relacionado a essa questão do medo do sucesso. E aí eu quero saber de você, porque a gente sabe que imagem, ela faz diferença e faz toda a diferença. Por quê? Quando eu fiz uma consultoria, depois que eu fiz uma consultoria de imagem, a visibilidade que eu ganhei, ela mudou muito. A forma como as pessoas olham para mim, ela mudou muito. Mas ela mudou não foi só por causa da consultoria. A consultoria foi um dos pontos, um dos aspectos que trouxe isso. Só que a gente esbarra no seguinte ponto, Jana. Existem pessoas que não têm um dinheiro muito grande para investir em roupa, mas elas querem sim ter sucesso, elas querem ir para o próximo passo. Eu não estou falando daquela pessoa que gasta uma fortuna com o filho, com presente, para o filho, para o marido, com roupa, coisa para casa, mas para ela vive igual um mulambo. Porque existe isso. Nossa, muito. Isso é autossabotagem, né? Eu tô falando daquela pessoa que realmente ela tem as coisas organizadas, ela quer investir nela, mas ela não consegue investir muito alto. Existe essa possibilidade da gente conseguir fazer porque roupa é investimento? E aí eu te pergunto, essa é a primeira pergunta. Roupa é um investimento ou é custo, despesa? E existe a possibilidade de eu ter um meio termo, de eu conseguir ter uma imagem alinhada sem precisar investir em roupas caras? Tudo que nós vamos fazer
para o nosso benefício e benefício da nossa profissão, benefício de um todo maior, é um investimento. Sim. Não é um gasto. Quando que vai ser um gasto? Quando você gasta aquilo de uma forma inadequada, que é sem pensar, sem planejar, sem perceber o que precisa, o que não precisa. Então, muitas pessoas têm vício em compra de roupa e aí aquilo causa um prazer ali momentâneo e às vezes ela compra algo que não tem nada a ver com... Não vai funcionar com o restante de roupa que ela tem. Não é estratégico. Não é estratégico, né? Então, é um investimento quando você coloca isso num formato inteligente. Uhum. A gente tem até um nome, né? Guarda-roupa inteligente. Sim. O que é um guarda-roupa inteligente? É um guarda-roupa que eu tenho peças que conversam entre si, que tem cores que vão se ajustar entre si e que eu vou conseguir usar de diversas formas. Eu vou conseguir multiplicar isso várias vezes e às vezes fica parecendo que eu tenho um guarda-roupa gigantesco. Sim, verdade. E eu tenho um guarda-roupa pequeno. Por exemplo, eu sempre falo, eu sou consultora de imagem raiz. Porque eu tenho um guarda-roupa pequeno, funcional. E no meu caso, aí vai de caso a caso também. Sim. No meu caso, eu estava até falando isso essa semana com a minha planejadora financeira. Roupa, para mim, acessório, maquiagem, tudo isso, para mim, é investimento. Porque eu trabalho com isso. Mas eu faço de uma forma inteligente. Mesmo sendo investimento, eu não posso sair comprando tudo que eu quero. Eu estava com uma cliente no shopping uma vez, fazendo compras. Ela falou, Jana do céu, deve ser difícil demais para você. Porque você sabe tudo que é isso aqui que você está me ensinando. Imagina para você. Aí eu expliquei isso. Não, mas é justamente por saber que esse conhecimento me ajuda a frear. Exatamente, é esse ponto. Porque senão, gente, quantas coisas maravilhosas a gente vê por aí, quantas coisas a gente vai querer, sabe? Então, é isso, é um investimento que tem que ser dosado. Sim. A outra pergunta? A outra pergunta... Não, você respondeu as duas. Tanto que se é investimento e se é possível fazer esse ajuste. Sim. Se é possível fazer o ajuste. A gente tem mania de fugir dos lugares que são diferentes, no sentido do meu olhar, na verdade, né? Igual você falou do shopping. E aí tem uma coisa que eu acho bem interessante que eu aprendi, que é você fazer choque de abundância. O que é o choque de abundância? Qual que é o próximo nível? Qual que é o lugar que você quer frequentar? Quais são os lugares que você quer frequentar? Então, de forma planejada, como a Jana mesmo trouxe, estratégico, porque senão eu tiro no pé e aí eu tô voltando para trás, né? Eu determino, defino alguns lugares. Então, um restaurante legal que eu quero ir, então eu planejo para frequentar esse lugar. Mas aí tem um ponto importante para você conseguir elevar o nível interno, tá? De merecimento. Porque o seu nível interno de merecimento, ele está totalmente relacionado à sua capacidade de ganhar dinheiro. Você tem que se sentir bem. Sim. Então, você não pode ir e ficar desconfortável. Porque quando você fica desconfortável, lembra do cérebro do luta, né? Fuga. Luta ou fuga, dor e prazer. Ele começa a lutar para você não estar. Ele sente desconforto, logo ele não quer voltar naquele lugar. Então, eu preciso entender isso. Choque de abundância, eu defino um lugar que eu quero ir, uma experiência diferente da minha realidade que eu quero viver. E aí, então, eu vou e já me preparo mentalmente para isso, que eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir parte. Quando eu descobri isso, virou uma chave na minha vida. Mas virou uma chave muito grande na minha vida. Por causa que eu comecei a entender que ganhar dinheiro está muito mais relacionado ao que eu penso sobre mim do que propriamente ao que acontece fora. Porque quando eu acredito que eu mereço, que eu tô pronta, e isso começa a mudar quando? Quando eu começo... Como que uma crença limitante se... E aí, vamos lá, Paty. Como que uma crença limitante é instalada? A crença limitante, ela é instalada desde a infância, com tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, né? Porque uma vez que eu ouço algo, já é algo forte. Se eu vivencio isso repetidas vezes ou sobre o forte impacto emocional, que eu falo que é aí quando a crença se instala
geralmente o forte impacto emocional é mais na vida adulta que ele acontece, né? Houve algo que foi tão impactante ali que ali ficou gravado em mim. E na infância também por repetidas vezes. Isso que a gente ouviu de pessoas que a gente acha que, para nós, né, que a criança achava que era uma autoridade, né? Os pais, algum amigo muito próximo que era importante para essa criança, professores, aí vem, né, mais na vida adulta, algum parceiro de relacionamento, né, marido. Então, a pessoa consegue imprimir em você aquilo que vira uma verdade. Uhum. E o mais interessante é que ele se torna tão... de uma maneira que você não consegue, às vezes, enxergar. Por exemplo, beira a ignorância. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi até uma pessoa na internet falando sobre isso, que era exatamente o que acontecia comigo. Quando eu frequentava outro lugar que me dava desconforto, hoje eu amo, nossa, quanto mais eu puder frequentar, melhor, que são os aeroportos. Uhum. Eu amo viajar, é uma coisa que eu amo fazer com a minha família, e, enfim, sozinha também. Quando eu frequentava os aeroportos, eu sempre observava as pessoas passando de um lado para o outro, e ali, como internamente eu não sabia disso, né? E depois, estudando, que eu vim a saber desse desconforto, que era questão de crença financeira. Aquilo já me incomodava num nível, o tempo inteiro eu me sentia observada. Ai, o que será que as pessoas estão olhando para mim? O que será que elas estão vendo? Ai, como será? Ai, deixa eu ver como que faz isso. E isso durou durante muitos anos, de sair de viagens internacionais, nacionais, enfim. Não importava. Se eu estava naquele lugar, era como se ali não me pertencesse. E aí eu observava a tal da fila preferencial, né? Diamonds. Eu tinha antipatia, era a palavra disso. Ai, meu Deus, lá vai o povo do Diamonds. Eu falava assim, olha lá. A fila preferencial, porque vai passar lá porque tem o cartãozinho, não sei o quê. Olha pra você ver o nível da crença. Aí vinha a questão da sala VIP, né? Nossa, sala VIP. Eu falei, gente, mas esse povo não pode tomar café aqui, não? Aí vem a pessoa, aí vem a parte interiorana, né? Esse povo pode tomar café aqui, não? Tem que ser lá, separado, né? Na minha cabeça, separado dos demais, do resto da população. Gente, quanta ignorância. As pessoas... Eu tenho certeza que eu tô falando isso aqui e você, mulher, tá se identificando. Tá se identificando, eu tenho certeza. Porque isso é muito comum. Então, por eu ter uma crença que isso, nossa, mas tá se diferenciando da manada, tá ali, tem que ser separado. Uhum. Qual que é o problema? Gente, questão de conhecimento. Se você tem uma conta bancária X, como que eu faço para acessar? Você não procura nem saber o que aquelas pessoas fazem para acessar aquele nível. Por que aquela pessoa pode frequentar aquela sala VIP ali, que tem café, que tem vinho, que tem espumante, que tem croissant quentinho? Por que eu não posso estar nesse lugar? Por que aquela pessoa está ali? Então, começa com a questão do questionamento. Por que não? Por que não? Então, assim, o que eu faço para alcançar aquilo ali? Gente, é só ter um cartão, né? Sei lá, Black, enfim, tem vários níveis de cartão que o seu gerente de banco pode te oferecer aqui. Eu quero acessar aquela sala VIP lá do aeroporto, parece que é um cartão. Qual que é a mensalidade, o critério, a anuidade desse cartão para que eu acesse isso? A pessoa não tem coragem de perguntar, porque ela acha que aquilo é algo absurdo, que está fora da realidade dela, que ela não pode alcançar. Isso é crença. E aí, quando você pergunta, e aí, quando você consegue vencer essa barreira, fala, gente, que maravilhoso! Como é bom estar aqui, como é bom ter acesso a uma poltrona confortável, ao invés de ficar sentado naquelas cadeiras lá fora. E quem tem crença sobre isso, tá olhando para mim feio. Nesse momento. Ou tá ouvindo, que se tá me assistindo ou tá me ouvindo, tá olhando feio. Porque era como eu fazia. E é maravilhoso quando você tá nesse lugar e você pratica a gratidão, fala, nossa, eu mereço isso. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar num lugar mais confortável. E aí, beleza. Aí você traz isso pra realidade lógica e clara. Do que é o que você se questionar. Peraí, quanto que custa a anuidade desse cartão X? Quantas vezes eu vou ter direito a acessar essa sala VIP com tudo isso gratuitamente, né? Enfim, embutido nas vantagens do cartão que eu posso acessar.
Ao passo que quando eu vou no aeroporto, aí eu vou pagar R$15 num pãozinho de queijo, desse tamanhozinho, ruim pra caramba. Aham. R$15 num cafezinho, num expresso, sendo que você poderia estar ali dentro acessando. Então, assim, chega a beirar a arrogância mesmo. Exatamente. A pessoa, ela se fecha a novas oportunidades, a literalmente subir de nível. Por uma crença ali e ela nem percebe. Sabe? Ela nem Sim. percebe. Você falou a questão do carro e eu lembrei, eu quase dei risada aqui na hora. Aham. Porque uma vez eu fui comprar uma capinha, né, pro celular. E eu já tava aí na paixão pelo iPhone, né, pela Apple. E aí, nem sei se eu posso falar isso, né, mas enfim. Todo mundo é um ícone, né, Aham. digamos assim. E aí eu cheguei pra comprar a capinha, película e tudo mais. E isso é recente, tá? Isso foi na última troca desse telefone. Aí eu falei, nossa, mas que isso é caro demais. Nossa, muito caro. Aí o menino olhou pra mim e falou assim, moça, é sério? É sério? Se o celular cai, racha no chão. Quanto custa o seu iPhone? Você sabe quanto que ele custa? Você tá reclamando de uma capinha, de uma película desse valor? É Aham. sério isso? Aí eu, nossa. Exatamente. Então, assim, é algo que você não percebe. Sim. Sabe? E tem pessoa que quer economizar no cafezinho. Existem pessoas que têm o dinheiro para investir, mas elas não conseguem enxergar o valor daquele investimento. Mas existem pessoas que realmente elas estão trabalhando com o que elas têm ali, né? E aí, Jana, eu queria que você me falasse. O que seria considerando que eu não tenho muito dinheiro para investir, mas eu quero realmente assumir um posto melhor na minha empresa, eu quero crescer profissionalmente, ter um pouco mais de visibilidade, ganhar credibilidade, e eu te procuro, o que seria o guarda-roupa ideal, inicial para essa pessoa? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o objetivo da pessoa, a estratégia que vai ser criada dentro da consultoria dela, de olhar para esse guarda-roupa, que pode ser um guarda-roupa que tenha poucas peças ou que tenha uma estrutura que não está adequada àquele estilo, que pode ser uma empresária que quer crescer na carreira e ela precisa atualizar essa vestimenta. Uma das coisas que a gente pode trabalhar, o primeiro ponto, são as cores. Se eu tenho um guarda-roupa todo estampado, com cores que não conversam entre si, fica muito mais difícil de eu conseguir montar looks mais estruturados. Seja o estilo que for, tá? E aí, eu tendo cores mais neutras, eu consigo fazer mais combinações. Não é que eu não possa ter colorido, mas para facilitar nesse primeiro momento, cores neutras. Para facilitar também nesse primeiro momento, comprar as peças-chaves que vão servir mais na silhueta. Aquelas assim que deixam o meu corpo bem estruturado. Porque se eu vier com uma outra junto, vai ficar tudo muito bonito, muito adequado a ela. Uma outra coisa também é sapatos, bolsas e acessórios. Porque eu posso ter poucas peças de roupa e um pouco mais disso. Acessório, um pouco mais de acessório acessório. faz toda a toda a diferença. Porque na hora que eu vou montar um look, eu posso estilizar ele com acessório. Eu posso estar com um look super simples. Existe uma maneira de fazer isso. Então, eu tô com uma t-shirt de malha e uma calça jeans. Eu posso pegar um acessório super, super, super legal, sofisticado, bonito. Até mesmo de um outro estilo. Um estilo um pouco mais sofisticado, mais requintado. Uma joia que você iria para um casamento, né? Que é um estilo que a gente chama de high-low. A gente pega e mistura o simples com o sofisticado. Sim. E daí a gente cria nessa estrutura um aumento da riqueza ali, daquele look. Metais, né? Em vez de eu usar acessórios muito coloridos, que existem acessórios de corda, de plástico, eu posso ir para metais. Não precisa ser muito caro, não precisa ser uma joia, como eu falei, uma semi-joia ou até uma bijuteria. Sim. Que não descasque tão fácil, mas eu consigo incrementar e aí eu tenho um guarda-roupa que eu vou conseguir usar dessa forma e aos poucos eu vou aumentando ele. Muito bem. Essa dica das semijoias, nossa, isso mudou muito a minha visão sobre o vestir, sabe? Porque eu percebi
claramente o quanto que isso faz toda a diferença. A roupa, às vezes, ela é super simples, mas como que os acessórios, eles fazem uma diferença incrível na forma, né? Na harmonização, na beleza. Ai, tem uma outra coisa, o penteado. Cabelo. Cabelo que é também. essa questão. Moldura do busto, né? Se você tá toda simples, você tá com um acessório e um coque ali semi-preso, que você mesma fez, mas deixou uns fiozinhos, já muda tudo, um óculos. Sim. Paty, agora fala pra gente, pra gente encerrar aqui, fala pra gente qual que seria o primeiro passo para eu conseguir ganhar mais dinheiro? Se eu chegasse para você e falasse assim, Paty, eu só posso te pagar esse momento aqui, não consigo mais, precisa ser express. O que eu preciso fazer? Você precisa entender que você é valiosa, que você é importante, que você merece o melhor dessa vida. O melhor. Que foi só me amando, entendendo que eu sim poderia alcançar lugares maiores, que eu poderia acessar patamares muito maiores do que aquele que eu vivi, porque eu mereço isso. Porque se eu acredito que eu não mereço, e todas as vezes se fazer esse exercício diário, tá? Porque a crença é algo que é um desafio você conseguir quebrar. Sim. E a crença financeira muito mais. É um exercício diário. E o exercício diário mais poderoso que eu acho em relação a isso é essa questão do eu mereço, sabe? É de me valorizar mesmo como pessoa, de me sentir merecedora mesmo de estar ali. E a questão da gratidão, porque não é quando você alcança patamares maiores que você vai ser grato. Você tem que ser grato desde quando você morava naquela casa simples, desde quando você tinha as roupas mais simples, que você ser grato por tudo aquilo que você já tem. Porque é sendo grato ao que eu tenho que eu consigo construir algo maior. Um exemplo são pessoas que têm, às vezes, uma casa e falam assim, minha casa é muito simples, eu moro de aluguel. Quando eu tiver a minha casa própria, ou quando eu tiver uma casa decente, num bairro melhor, eu vou cuidar da minha casa. Não, você vai cuidar da sua casa desde já, porque é cuidando do que você tem hoje, do lar que você tem hoje, seja colocando a florzinha mais simples que você pegou no jardim, olhando a beleza de tudo que há em volta, que você alcança patamares maiores. Eu fico arrepiada de falar isso, porque foi dessa forma que eu consegui crescer muito, dar um salto, e hoje as minhas filhas têm uma vida que era uma vida que eu sonhava mesmo. Eu falava assim, algo também de você querer algo maior e de achar que você merece isso. Que você alcança, porque se eu acho que o dinheiro é ruim, se eu acho que ele não traz felicidade, se eu acho que eu não mereço estar naquele lugar, eu nunca vou alcançar esse lugar. Porque eu não vou nem ter coragem de pesquisar se aquela sala VIP eu posso acessar. Quanto custa aquilo? Sim. Quanto custa eu ter uma casa melhor, num bairro melhor? Aonde é essa casa? Como ela é? Quantos cômodos ela tem? E a questão muito de visualização, que a gente fala muito, conseguir enxergar isso, de conseguir se enxergar nesse lugar. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero conseguir ter uma imagem melhor. Como que seria essa imagem melhor? Como que eu me vejo como uma profissional de sucesso? Como eu vou estar vestida? Aonde eu vou frequentar, quais lugares eu vou frequentar. E o dinheiro, ele está muito ligado, quando uma mulher, ela entende o propósito dele, porque não é só dinheiro por dinheiro, é o propósito. O que esse dinheiro vai me trazer? O que essa prosperidade ela vai me fazer alcançar? Meus filhos vão ter uma vida melhor, mais confortável? Eu vou conseguir levar eles a construir seus sonhos? Eu vou conseguir alcançar um sonho, seja uma viagem com a minha família? Isso vai me levar a esse lugar? Então, começa pensando por aí. Se você tem a crença tão forte que dinheiro é ruim, mas espera aí, o que esse dinheiro pode me proporcionar? Exatamente. O que o crescimento na carreira pode me trazer de bom? Trocar as crenças negativas por crenças positivas. Exatamente. Fala pra gente, Jana. O quê? O que essa mulher... Eu tenho 1 hora de consultoria com você. Eu só posso te pagar isso, tá? Mas eu preciso investir, eu preciso começar de algum lugar, porque eu quero mudar. Então, o que eu preciso fazer essencialmente? Bem, primeira coisa, traçar um objetivo. Sem objetivo, a gente não chega a lugar nenhum.
E a consultoria não é uma coisa assim, deixa eu vestir uma roupa em você que vai ficar legal. Não é isso. Consultoria é matemática. Eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Esse. Dentro desse objetivo, eu vou traçar com você uma estratégia. Qual que vai ser a estratégia? Vai ser isso, mais aquilo. Dentro da consultoria. Que pode ser o quê? Construir um estilo, a gente fazer uma compra inteligente com poucas peças e fazer looks adequados para esse objetivo. Colocar ali em ação o que foi traçado da estratégia para você conseguir. Mas para a gente chegar nisso, a pessoa precisa ter uma coisa muito, muito importante, que é a abertura. Abertura, ousadia. Ousadia é uma coisa que é uma crença que a mulher ela tem dificuldade. Muito. Quando eu falo com ela, vamos ousar? Uhum. Ai, assusta. Porque ousar é sair do lugar que eu tô acostumada. É sair do lugar comum aqui, ó, que tá bom pra mim. E aí tá ótimo pra mim, eu tô aqui. Quando eu falo, vamos vestir essa roupa aqui? Ela olha pra roupa. Eu faço consultoria para fotografia, você sabe. Na hora da fotografia é bem difícil, porque às vezes a pessoa não passou pelo processo. E aí ela não entende que aquilo vai ficar bom, até ela provar e conseguir se perceber. Eu tô com uma cliente nesse momento passando por isso. E aí eu vou mandando, eu já sei o que vai ser, mas às vezes a pessoa tem uma percepção completamente diferente do que ela fala para mim. Eu quero isso. Mas ela fala, ela quer uma coisa, mostra outra e fica uma confusão. Então, para a consultoria dar certo, é preciso isso. Objetivo, estratégia e caminho. Quando eu faço isso tudo, eu chego aonde eu quero e aí eu consigo, no final, assim, me olhar no espelho e falar, nossa, eu realmente sou outra. Muito legal, muito bom. Quando a gente fala de liderança, a gente tem que entender o seguinte: para eu alcançar o próximo nível na minha carreira, na minha empresa, as minhas emoções têm que estar alinhadas. Então, o meu estado emocional, ele vai impactar diretamente. Dinheiro está relacionado às emoções, ou ao controle das emoções. Então, eu preciso entender muito isso. Eu preciso conseguir entender que eu mereço, eu preciso entender por que eu estou com medo, por que eu estou tão desequilibrada para poder acessar esse próximo nível. Quando a gente é líder e a gente não consegue se ver como líder, as pessoas não nos enxergam como líder. Se eu não consigo me enxergar no próximo cargo, se eu não consigo me enxergar recebendo R$1 milhão, faturando R$1 milhão, recebendo um salário de 30 mil, de 20 mil, de 50 mil, isso não vai acontecer. Então, o primeiro ponto importante é eu definir exatamente quanto eu quero. Quanto que eu quero. Segundo ponto importante, eu acreditar que eu consigo e mereço. Isso é uma questão que ela tem que ser trabalhada internamente. E aí, o pulo do gato, né? Por que as pessoas conseguem ter resultado? Por que algumas pessoas com menos capacitação têm mais resultado do que outras que estudam muito, que estão o tempo inteiro estudando? Porque elas saem do teórico. Elas colocam em prática. Então, sabe qual que é o mais importante para você ter resultado? É você colocar a mão na massa. Aprendi uma coisa, coloco em prática. 70% do que você faz na sua vida tem que ser prática. Se você o tempo inteiro está investindo 70%, 80% do seu tempo em teoria, você vai continuar no mesmo lugar. Então, você precisa colocar, aprendi 10% ali em conhecimento, 20% em ouvir as pessoas, em ensinar e 70% prática. Vai para a prática, porque isso vai fazer toda a diferença na virada de chave. Eu só reforço um conhecimento quando eu coloco as coisas em prática. E o que é colocar em prática? Eu contratei uma consultoria. Mas eu vou errar, eu tô com medo, eu tô insegura. Mas eu vou colocar em prática, porque eu erro, mas eu vou lá e corrijo. Eu contratei uma mentoria, eu vou colocar em prática. Mas eu vou colocar em prática. Eu não sei fazer,
Enquanto você não fizer, você não vai saber. É uma forma de vencer a barreira, né? Exatamente. Finalizamos mais um episódio. Nosso podcast está nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão descritas aqui abaixo. E envia esse podcast para uma amiga que com certeza vai te agradecer depois, porque quem é que não quer ganhar dinheiro, quem é que não quer crescer na carreira? Até a próxima!